Olá, pessoal! Nesta história impressionante e documentada por testemunhas reais, vamos acompanhar um caso que até hoje deixa marcas profundas em quem teve contato com seus protagonistas. Um casal saiu de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos com a simples intenção de passar uma noite tranquila, acampando em uma área florestal isolada, longe de rodovias e sinais de celular. A floresta, pouco frequentada e cercada por trilhas abandonadas, parecia o lugar ideal para se desconectar do mundo. Mas, desde o momento em que chegaram, ambos perceberam que havia algo estranho no ar, algo sutil, mas presente, como se aquela natureza silenciosa estivesse contida em um estado artificial. Ao redor do acampamento, o silêncio era absoluto. Não havia insetos, não se ouvia o som de pássaros ou mesmo o barulho das folhas ao vento. O lago próximo estava imóvel, a superfície da água sem qualquer ondulação, como se o tempo houvesse parado. Era um tipo de quietude que não inspirava paz, mas inquietação. Durante o dia, o homem tentou ignorar aquela sensação, concentrando-se na montagem da barraca e nos preparativos para o jantar. A mulher, por outro lado, não conseguia relaxar. Havia uma tensão constante em seus ombros, e seu olhar frequentemente se voltava para a mata, como se esperasse algo surgir a qualquer momento. Conforme a noite caía, o desconforto se intensificava. A fogueira foi acesa por volta das 9 horas, lançando luzes dançantes sobre os rostos do casal, que tentavam manter uma conversa leve. Mas a ausência de sons naturais começava a pesar. O homem comentou, em voz baixa, que jamais havia acampado em um lugar tão silencioso. A mulher apenas assentiu, sem esconder a apreensão. Pouco depois das 11 horas, um som diferente atravessou a escuridão. Não era o vento, nem o estalar de galhos. Era um ruído constante e ritmado, como se algo estivesse deslizando com precisão entre as árvores, de forma quase mecânica. O homem pegou a lanterna e apontou para a direção do som. Foi quando avistaram as primeiras silhuetas. Eram figuras altas, esguias, que emergiam da escuridão com movimentos suaves, quase flutuantes. Aproximavam-se sem pressa, como se soubessem exatamente onde estavam indo. A pele delas era pálida, com um leve tom esverdeado, sem pelos, sem imperfeições. Os rostos, longos e simétricos, ostentavam olhos escuros profundos que pareciam enxergar além da matéria. Não havia expressão, não havia intenção visível, apenas aquela presença fria e imperturbável. Vestiam trajes escuros com linhas douradas, um tipo de tecido que refletia a luz da lanterna de forma incomum. O casal ficou paralisado. O homem tentou falar algo, mas nenhum som saiu de sua garganta. Uma pressão mental intensa tomou sua mente, uma força que invadia seus pensamentos sem permissão. Era como se aquelas entidades estivessem dentro de sua consciência, sondando emoções, analisando sensações. Não havia dor, mas um pânico paralisante. A mulher, ao perceber que ele não conseguia reagir, recuou um passo, mas uma das criaturas se aproximou com extrema lentidão e estendeu o braço. No instante em que sua mão tocou o ombro da mulher, ela perdeu totalmente o controle do corpo, como se uma chave tivesse sido desligada. Ela tentou gritar, mas os músculos não obedeciam. Seus olhos refletiam um medo puro, uma impotência desesperadora. Ela foi conduzida pela figura de forma meticulosa, como se não fosse mais dona do próprio corpo. O homem, observando tudo, lutava internamente para recuperar algum controle motor. Mas era inútil. Sua mente estava lúcida, mas sua carne não reagia. O tempo parecia se estender em câmera lenta, transformando segundos em minutos. Ele sentiu o peso de cada batida do coração, a urgência de salvá-la e a absoluta impossibilidade de se mover. Nenhum som saía da floresta. Nenhuma ajuda viria. De repente, uma luz diferente surgiu no céu. Não era um foco de lanterna, nem qualquer coisa natural. Era um feixe suave, branco-azulado, que desceu do alto em linha reta, como se soubesse exatamente onde deveria tocar. Iluminou uma parte da floresta com precisão geométrica, banhando as árvores em um brilho frio.
O homem, deitado no chão, ainda paralisado, conseguia apenas mover os olhos, que se fixaram no topo das árvores. Acima delas havia uma estrutura escura, silenciosa, que pairava sem qualquer vibração ou ruído. Era como se estivesse suspensa por algo invisível, controlando o ambiente ao redor. A presença daquela nave parecia alterar o próprio ar. A vegetação abaixo se curvava suavemente, como se estivesse sob a ação de uma força invisível. As folhas vibravam sem som e a atmosfera parecia mais densa. A mulher, ainda desacordada ou consciente, mas imóvel, foi conduzida em linha reta em direção ao feixe de luz. Não havia pressa, não havia resistência. O homem assistia à cena com os olhos arregalados, uma mistura de terror e impotência desenhada em cada traço de seu rosto. Sabia que não poderia fazer nada. Sabia que estava perdendo algo precioso diante de si, sem sequer poder se levantar. A cada passo que as criaturas davam, a luz parecia expandir-se levemente, como se moldasse aos seus movimentos. A sensação de controle era total. Era como se tudo aquilo estivesse acontecendo de acordo com um roteiro que já havia sido escrito, uma ação milimetricamente calculada. O feixe envolveu a mulher e, sem qualquer barulho ou sinal de esforço, ela foi levada para o interior daquela estrutura escura. Nada nela se mexia, nada reagia. A floresta continuava muda, cúmplice do acontecimento. O homem, com os olhos marejados, tentou mais uma vez movimentar os braços, mas a paralisia ainda o prendia ao chão. Os segundos seguintes pareceram horas. O feixe de luz começou a se retrair, como se estivesse sendo sugado de volta para o interior da nave. As criaturas, que ainda estavam visíveis, se voltaram lentamente e recuaram para dentro da mata, desaparecendo sem ruído algum. Não houve som de passos, nem de folhas sendo pisadas. Era como se tivessem se dissolvido na paisagem. A nave, por sua vez, começou a se elevar com lentidão hipnótica. A escuridão do céu a engoliu aos poucos, até que ela se misturasse completamente às nuvens. Nenhum motor, nenhum deslocamento de ar, apenas o desaparecimento absoluto. O homem permaneceu ali, imóvel, por vários minutos. O controle do corpo voltou aos poucos, primeiro com pequenos espasmos, depois com a capacidade de mover os dedos, até que, tremendo, conseguiu se sentar. Ele estava sozinho. O silêncio da floresta continuava absoluto, como se a própria natureza houvesse sido desligada. A fogueira havia se apagado, e o acampamento estava do mesmo jeito, intacto, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Mas ele sabia, ele viu. E ela havia sido levada. Dominado pelo pânico, o homem levou alguns segundos para se levantar, ainda trêmulo, tentando entender se tudo aquilo havia mesmo acontecido. Seu primeiro impulso foi correr. Precisava sair dali. Precisava buscar ajuda. Seus pés tropeçavam nas pedras da trilha enquanto ele tentava lembrar o caminho de volta à estrada. A floresta parecia ainda mais escura, mais densa, como se o próprio ambiente quisesse impedi-lo de sair. Ele não olhava para trás. Cada sombra parecia esconder um novo perigo. Cada galho quebrado sob seus pés parecia alto demais. O suor escorria frio por sua nuca e sua mente repetia obsessivamente a imagem da mulher sendo levada. Ele precisava fazer alguma coisa. Precisava encontrar alguém. A noite parecia interminável. Ao alcançar a estrada de terra, subiu no carro com os dedos tremendo. As chaves quase caíram ao tentar ligar o motor. As rodas patinaram na terra antes de encontrarem tração. Ele acelerou sem pensar, os olhos fixos na escuridão da estrada à frente. A floresta parecia observá-lo pelas janelas, como se a experiência não tivesse terminado. As mãos apertavam o volante com força, e ele tentava controlar a respiração, lutando contra a sensação de desespero. Sua única certeza naquele momento era que precisava fazer algo. Qualquer coisa. E que nada, absolutamente nada naquela floresta, havia sido natural. Na cabine do carro, o silêncio era quebrado apenas pelo som do motor e da própria respiração acelerada.
Cada quilômetro percorrido era uma mistura de alívio e angústia. As imagens voltavam em flashes, os olhos das criaturas, o toque paralisante, a luz no céu. Era difícil organizar os pensamentos. A estrada parecia interminável, como se a saída estivesse cada vez mais distante. Mas ele continuava, determinado, com os olhos fixos no vazio à frente. Aquela noite havia mudado tudo, e ele ainda não sabia o quanto. A única coisa que restava agora era tentar entender e sobreviver. O carro avançava por aquela estrada estreita e irregular, com os faróis cortando a escuridão adensada da madrugada. O homem mantinha as mãos fixas no volante, mas os dedos ainda tremiam involuntariamente. O mundo ao redor parecia irreal, como se ele estivesse preso em um estado entre o sonho e o trauma. A cada curva, esperava encontrar algo, alguém, qualquer sinal de que havia escapado daquela experiência. Mas tudo que via era asfalto rachado, árvores imóveis e uma noite densa como nunca havia sentido. O relógio no painel parecia congelado. Os minutos se arrastavam como se o tempo se recusasse a seguir seu curso normal. Foi então, numa reta longa e deserta, que algo inesperado interrompeu a marcha da realidade. À frente, bem no centro da estrada, uma figura surgiu repentinamente, iluminada pelos faróis. Era ela, a mulher. Descalça, com os cabelos desgrenhados, as roupas sujas e rasgadas, corria em direção ao carro com os braços agitados no ar, em um desespero bruto e instintivo. Os olhos dela refletiam um horror silencioso, como se ainda estivesse presa à experiência que acabara de viver. O homem freou bruscamente, sentindo o corpo ser projetado para a frente, o coração disparado, sem conseguir acreditar no que via. Ele saiu do carro antes mesmo que o motor parasse completamente. Correu até ela, que mal conseguia manter-se de pé. O abraço foi imediato, mas o corpo dela estava frio, tenso, com espasmos intermitentes que revelavam um choque profundo. As mãos dela tremiam descontroladamente e os olhos permaneciam fixos, como se ainda estivessem vendo algo além daquele momento. Sem conseguir formular palavras, ela começou a chorar convulsivamente, os soluços entrecortando a respiração. O homem a conduziu até o banco do passageiro com cuidado, tentando envolvê-la com a manta que havia no porta-malas, repetindo que estava tudo bem, mesmo sabendo que não estava. Dentro do carro, o silêncio entre eles era cortado apenas pelos soluços e pelo som abafado da estrada sob os pneus. Ele tentou perguntar o que havia acontecido, mas ela balançava a cabeça negativamente, como se as palavras não fossem capazes de dar conta do que havia vivido. Após alguns minutos, conseguiu murmurar frases desconexas, revelando partes do que lembrava. Disse que foi levada para um espaço fechado, metálico, sem janelas. A luz era intensa, branca, sem fonte visível. Não havia calor nem frio, apenas uma sensação constante de vigilância. Lá dentro, as mesmas figuras a rodeavam, silenciosas, mas presentes em sua mente com uma força impositiva. Ela descreveu os toques com uma estranheza perturbadora. Disse que os instrumentos usados não pareciam feitos de matéria sólida, mas de algo que interagia diretamente com o corpo sem contato físico direto. Sentia a pele reagir, os nervos sendo mapeados, cada parte do seu corpo sendo analisada, como se estivesse exposta em todos os níveis possíveis. Mas não era dor convencional. Era pior. Era a perda total de controle sobre si mesma, a sensação de ser apenas um objeto de estudo. Disse que o tempo não fazia sentido. Não sabia se ficaram ali por minutos ou dias. Tudo era distorcido, suspenso. Em um momento, ouviu uma espécie de comando diretamente em seus pensamentos, uma ordem que não conseguia resistir, como se parte de sua mente fosse controlada por outra consciência. Ela tentava gritar, mas nenhum som saía. Tentava se mover, mas os músculos não obedeciam. As criaturas a observavam com uma neutralidade assustadora, sem raiva ou compaixão, apenas analisando. Disse que, de repente, sentiu um estalo mental, e em segundos já estava de pé no meio da estrada, sozinha,
sem ter visto como foi trazida de volta. O frio do asfalto em seus pés a despertou do transe, mas a sensação de estar sendo vigiada ainda permanecia intensa. Nos dias seguintes, mesmo após terem voltado para casa e procurado atendimento médico, nada parecia normal. Os exames físicos não explicavam as marcas encontradas em seu corpo. Pequenas cicatrizes simétricas, perfeitamente alinhadas nos braços, costas e região da nuca. Eram cortes milimétricos, como feitos por instrumentos de alta precisão. Nenhuma inflamação, nenhuma dor. Mas os médicos não conseguiam explicar a origem. Além disso, ela começou a apresentar alterações neurológicas leves, lapsos de memória de curto prazo, dificuldades em manter foco por longos períodos e uma sensibilidade extrema a ruídos agudos e luz intensa. Mais perturbador ainda era o comportamento dos aparelhos eletrônicos ao redor dela. Celulares travavam sem explicação. Televisores apresentavam distorções na imagem sempre que ela se aproximava. Um relógio digital parou completamente e voltou a funcionar após ela sair da sala. Técnicos tentaram encontrar falhas nos dispositivos, mas não identificaram nenhum problema técnico. A mulher passou a evitar locais públicos, assustada com as reações de pessoas e objetos ao seu redor. Dormia pouco e, quando dormia, era atormentada por pesadelos recorrentes, onde revivia a experiência de ser observada, medida, tocada e deixada sozinha novamente. O homem, por sua vez, carregava a culpa de não ter conseguido impedir o ocorrido. Passou a ter crises de ansiedade, evitava lugares isolados e não falava sobre o que presenciou, exceto quando pressionado. Ele afirmava com convicção que tudo foi real, que viu aquelas criaturas com seus próprios olhos, que sentiu sua mente sendo invadida. Nunca mais voltou àquela floresta. A barraca, os equipamentos, tudo foi deixado para trás. Mudaram-se de cidade meses depois, tentando recomeçar. Mas o silêncio entre eles crescia. Era como se parte da mulher tivesse permanecido naquele outro lugar. Em algumas noites, ele dizia sentir que algo ainda observava. Não da floresta, mas de dentro dela. Nos raros momentos em que os dois se olhavam por tempo demais, ele sentia uma presença estranha no olhar dela, como se houvesse algo ali que não era completamente humano, um traço imperceptível, uma calma artificial, como se parte daquela consciência ainda estivesse ancorada no corpo da mulher. E é isso que o assusta até hoje. Não o que levaram, mas o que deixaram para trás.